igreja. Já é boa noite, né? Está logo escurecendo. Fico muito feliz com a presença de cada um que está aqui. Se você está aqui, é por intermédio realmente do Espírito Santo. Não é por nós queremos estar ou não. É realmente porque o Espírito Santo te deu a oportunidade de estar aqui nessa noite. Tá? Eu queria, hoje, nós vamos falar um pouco sobre filhos, pais e filhos. Tanto carnais, quando eu digo carnais eu quero dizer filhos biológicos, filhos adotados, quanto espirituais. Tá? Nós vamos falar sobre esse tema hoje. Filhos são a nossa herança. Eu quero ler com vocês em Salmo 127, do 3 ao 5, que diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Aqui a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, o que é uma herança? É algo que não é meu, não fui eu que conquistei aquilo. A herança é do Senhor e Ele nos deu de presente para cuidar, ensinar, amar. E muitas vezes, eu me pego, essa palavra quando Deus foi plantando no meu coração faz mais ou menos uns 2 meses e isso me tocou muito por dentro, porque como nós temos tratado a herança que Deus nos deu, como nós temos ensinado a herança que Deus nos deu, quais os ensinamentos, qual o legado que nós estamos deixando. Eu tenho 2 filhinhos, um de 2 anos, outra de 7 meses, e às vezes eu me pego realmente desleixada. Tipo, a gente vai levando com a barriga, vai dando comida, acha que isso é o suficiente. Pais às vezes acham que colocar comida na mesa, botar para dormir, ter roupa para vestir é o suficiente. E está sendo feito um ótimo papel. E eu quero te dizer que não, isso não é mais do que a tua obrigação. Tá? Como se você gerou um filho, se você colocou um filho no mundo, se você adotou um filho, é sua obrigação nutrir ele, vestir ele, mas existe algo muito mais além disso, existe algo que realmente é muito espiritual. Existem pessoas que não entendem o mundo espiritual. Essa semana aconteceu algo bem inusitado e vem de encontro com essa palavra. Realmente, os nossos filhos nas escolas, às vezes não vão aprender a verdade do Evangelho, a verdade que nós acreditamos, aquilo que nós aprendemos com a Bíblia, aprendemos com o Senhor, e nós estamos aqui para ensiná-los. Eu leio a Bíblia para o Leonel desde o ventre, na verdade, desde a barriga. Ele ganhou a Bíbliazinha do bebê e eu lia para ele. Leio para a Manu, embora alguns dizem, ela não entende nada, ela entende sim. Ela entende sim. O Leonel, quando eu falo para ele santo, 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 ele fala Jesus. Quando eu falo glória, 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 ele fala Jesus. Isso ele aprendeu aonde? Na escola? Não foi na escola. Foi em casa. Talvez também não vai ser na igreja. Porque às vezes a gente vem uma vez na semana e quando os pais vêm na igreja, eles aprendem sim lá no Kids também, as professoras ensinam ele, ministram eles, mas é nós como pais que precisamos ministrar na vida dos nossos filhos. Eles são resposta de alguém aqui na terra, eles nasceram também para algum propósito e nós devemos ensiná-lo, instruí-lo no caminho certo. Se não nós, quem vai fazer? Se não nós, quem é que vai ensinar? O mundo tem muitas coisas para ensinar e a maioria delas não é boa. A maioria delas não são coisas boas. A Cananda até compartilhou comigo sobre um festival, se não me engano, foi nos Estados Unidos, eu não li de onde que era, e algo bem satânico mesmo, e é isso que o mundo tem para ensinar. A Bíblia diz que o diabo ele é príncipe desse mundo. E existe um ditado bem popular que diz assim, eu não crio os filhos para mim, eu crio filhos para o mundo. E eu sou totalmente contra esse ditado, porque sim, eu não crio os filhos para mim, e nem muito menos para o mundo. Eu crio os meus filhos para o Senhor. Os filhos são dele. Ele me deu por herança, mas não é meu. É para me cuidar, é para me gerar, é para me nutrir, é para me ensinar, é para me ministrar.
Esse é o meu papel como mãe, instruí-lo no caminho certo. Quem não tem filho, muitas vezes sonha em ter. Alguns realmente dizem, não, eu não quero ter filho, isso não é para mim. Mas a maioria dos casais sonham em ter. E quem tem, muitas vezes, negligencia a educação dos seus filhos. Acham que talvez na escola deveria se dar a educação. Na escola a gente está lá para aprender matemática, português, e às vezes ensinam coisas que nem deveriam ensinar. Mas você precisa nutrir o seu filho espiritualmente. O mundo espiritual ele é muito real, creia você ou não. O inferno existe, o céu existe. Para onde nós estamos guiando os nossos filhos? Isso é algo muito sério, Se nós deixarmos que nossos filhos sejam ministrados pela televisão, por desenho, por séries, o que eles vão aprender? Eles nascem já sabendo, tem uma tomadinha ali, o que eles vão fazer? Curiosidade, eles vão botar o dedo. Você tem que ensinar que não pode. Você tem que ensinar o certo e o errado. Eles não sabem, eles são totalmente inocentes. A mente deles é inocente. E nós precisamos ministrar Deus para eles, mostrar simplesmente a verdade. Jesus nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou. Eu não falo todas essas palavras para o Leonel, para a Manu, que eles ainda não vão entender que Jesus nasceu, morreu, tal, ressuscitou. Mas eu falo que existe um Deus, que existe Jesus. Eu falo que Jesus é amor. Eu leio, e o Leonel tem algumas Bíblias, né? Porque, para quem não sabe, minha sogra tem uma livraria evangélica, então ele tem algumas Bibliazinhas. Aí ele bota tudo no chão assim, daí ele abre todas elas e fala, Jesus. Ele aponta Jesus na visão dele, ele é Jesus. E ele mostra, ele passa todas, porque ele quer ver Jesus na Bíblia. Porque eu falo de Jesus para ele. Eu falo quem Jesus é, eu falo o que Jesus faz na nossa vida, o que ele fez aqui na terra, como ele transformou esse mundo. E é isso que nós precisamos fazer. Eu quero... em Provérbios 22:6 que diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Creia nesse versículo, porque ele é muito real. Ensine os seus filhos no caminho em que deve andar, e o caminho está na palavra de Deus. É só ler a Bíblia. Leia a Bíblia para o seu filho que ele vai saber o caminho certo. Quero falar de pessoas na Bíblia, algumas só, não todas, que clamaram por filhos, entenderam que filho era uma herança do Senhor e clamaram por filhos. Um deles é Abraão e Sara. Deus prometeu, todo mundo, né, conhece a história, Deus prometeu para eles o filho, eles tentaram por intermédio humano e não deu certo, e Deus cumpriu aquilo que prometeu, enviou Isaac. Isaac foi um grande homem de Deus. Raquel, depois de muita súplica, e ela chegou para Jacó. Raquel era a esposa de Jacó. Ela disse assim, dá-me filho, senão eu morro. Sabe, olha o desespero de uma mulher. Ela via as outras esposas de Jacó, as concubinas, as servas tendo filhos, e ela não. E ela chegou assim, dá-me filho, senão eu vou morrer. Sabe, naquela época da Bíblia, hoje em dia não tem essa cobrança na vida de uma mulher, mas naquela época existia uma cobrança muito grande. A mulher, quando não podia ter filho, ela era amaldiçoada por Deus. Eles diziam, não, você foi amaldiçoado por Deus, você não pode ter filho. Gente, e o desespero de Raquel naquele dia, para chegar para Jacó e dizer assim, dá-me filhos. E de Jacó, ele respondeu o quê? Vá falar com teu Deus. Será que é eu que tenho problema? E Raquel, ela suplicou até que Deus atendeu a súplica dela. E nasceu José. Todo mundo sabe também da história de José. José foi um grande homem de Deus lá no Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele passou por tribulações terríveis. Foi preso. Mas Deus honrou José. E quem foi José? Um cara muito fera. Por quê? Porque a mãe dele suplicou para que ele nascesse. Logo depois nasceu Benjamim, de Raquel. Raquel teve 2 filhos. Uma mulher que não podia ter filho, teve 2 filhos. Ana, ela tinha ela era muito humilhada pela sua irmã Penina, que também era Penina? A irmã de Ana? Não?
agora não me fugiu, mas enfim, ela era muito humilhada porque o seu marido tinha outra esposa que também tinha filhos, e todo ano eles iam ao templo adorar a Deus, consagrar os seus filhos e tal, e cada vez que isso acontecia, Ana se sentia um lixo, Ana se sentia um nada, porque ela não tinha filhos. Ela foi até o templo, foi até a casa de Deus, ela se jogou no chão, palavras não saíam de sua boca, mas ela chorava, suplicava a Deus em choro. A Bíblia diz que os seus lábios mexiam, mas palavras, a voz não saía da sua boca. Tanto que o sacerdote Eli chegou para ela assim: mulher, larga esse vício, para de beber. Aí o que ela disse? Ela podia dizer: sai daqui, seu louco. Eu não tô nem bêbada, mas ela disse assim: não, meu senhor. Não, meu Senhor, eu estou aqui suplicando algo para Deus, estou aqui clamando para Deus por um milagre. Aí ele disse o que para ela? Ele falou assim: vá em paz e que Deus conceda o desejo do seu coração. E logo depois, Ana engravidou e teve Samuel. Samuel foi um grande profeta na Bíblia. Tem primeiro Samuel, segundo Samuel, descrito na Bíblia, vai falar a história dele. Eu não vou falar tudo aqui agora. Se você tem curiosidade, leia a Bíblia. Mas essas são 3 pessoas, 3 casos que eu relatei, mas existem muitas outras. Só que tem um porém. Existe uma mulher na Bíblia que é mencionada que não teve filhos. Foi Mical. Assim como Deus abriu a madre de outras mulheres em outras ocasiões, Deus fechou a dela. Por quê? Porque houve desonra, houve zombação com Deus e para com o homem de Deus. Isso eu quero ler com vocês em 2 Samuel. Samuel, inclusive, é o profeta que ungiu Davi. É o profeta que ungiu Davi a rei. 2 Samuel 6, do 12 ao 23. Se você não quiser, não precisa abrir, eu vou ler em outra versão. Mas eu quero que você entenda o porquê de Mical não ter gerado filhos. O que aconteceu? Davi foi informado que o Eterno estava abençoando Obed-edom e toda a sua família por causa da arca de Deus. Davi pensou: vou tomar essa bênção para mim, e mandou trazer a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, com muita festa, sacrificando um novilho gordo a cada 6 passos. Davi usava uma vestimenta sacerdotal de linho e dançava com todo o entusiasmo perante o Eterno. O povo o seguia, enquanto ele acompanhava a arca do Eterno com gritos de alegria e ao som de trombetas. Eu consigo ver a imagem de Davi na frente da arca, atrás da arca, não sei onde ele estava, mas pulando, cantando, gritando. Eu consigo visualizar essa imagem. Mas quando a arca do Eterno entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, veio assistir o cortejo de sua janela. Quando viu o rei Davi pulando e dançando diante do Eterno, ficou aborrecida com ele. A arca do Eterno foi posta no meio do pavilhão da tenda de Davi, que Davi tinha preparado. Ali mesmo, Davi adorou, apresentou ofertas queimadas e ofertas de paz. Depois de oferecer essas ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos de anjos e entregou a cada homem e a cada mulher um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então, todos voltaram para casa. Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, mas Mical, filha de Saul, veio ao seu encontro. Que bonito! O rei se expondo na presença das escravas dos seus servos, como um dançarino de rua. Davi respondeu a Mical: na presença do Eterno eu danço quando quiser, quanto quiser. Ele me escolheu em vez de seu pai e toda a sua família, e me tornou príncipe sobre o povo do Eterno, sobre todo Israel. Não há dúvidas de que vou dançar para a glória do Eterno, e me rebaixarei ainda mais. Tenho prazer de ser visto no meio das pessoas simples, pois por essas escravas com quem você se preocupa, eu serei respeitado. Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Ali,
é uma passagem que fala realmente do quanto, da intensidade da adoração de Davi. Era como se nós estivéssemos aqui adorando a Deus e alguém falava assim, meu Deus, que vergonha, está se escandalizando. É um desrespeito, foi uma desonra, principalmente para com o rei. Não porque ela era esposa do rei Davi, ela desrespeitou o rei e desonrou ao Senhor, a presença de Deus que estava chegando naquele local. Sabe, quando chega a presença de Deus, não se importa quem está do teu lado, quem está na tua frente, pula, dança. Os louvores, quando a gente canta os louvores aqui no começo, é realmente para você expressar a sua adoração. O que nós temos feito que nem expressar a adoração a gente consegue para Deus? Nem mesmo aqui na igreja, imagina na rua. Imagina como a gente pode expressar Deus em casa. O Bob viu na sexta, foi na sexta quando eu cheguei. Quando ele chegou, eu estava com a Manu no colo, pulando na frente da TV, ouvindo um louvor. E eu faço isso mesmo. O Leonel fala, dançar. Eu pego ele no colo e pulo. Porque nós somos felizes, nós somos filhos de um Deus de amor, um Deus que enviou o seu Filho. Hoje nós vamos participar da ceia, relembrar o que Ele fez por nós. Nós somos filhos de um Deus que enviou o seu único Filho para que nós sejamos filhos dEle também por adoção. Vocês têm noção do que é isso? Noção de um amor tão grande. E muitas vezes a gente fica, ai, que vergonha, levanta a mão só assim. Levanta a mão, pula, faz o que quiser. Tu está na presença de Deus. Tu não está na presença de homens. E nem de reis aqui da terra. Tu está na presença do Rei dos Reis. Pula de verdade, dança de verdade, canta de verdade. Perca a voz cantando. Voltando a falar dos filhos, como eu disse antes, nós não criamos os filhos para esse mundo. Nós criamos sim para que eles sejam respostas de Deus aqui nesse mundo. Respostas para as nações. Nações clamam por respostas. Se não for nós, serão os nossos filhos. Mas alguém vai às nações. Se não for nós, serão os nossos filhos. Vocês têm noção? Quem nós vamos enviar para as nações? Os nossos filhos? Cheio de Netflix? Ou cheio da palavra de Deus? Quem recebe? O que as nações irão receber? Os filhos cheios de, sei lá, músicas que não adoram a Deus? Ou filhos que louvam a Deus? Dizem que Ele é santo. Dizem que eles não conhecem como eu e você conhece aqui. Não conhecem como eu e você conhecemos no interior, na nossa intimidade. E eu disse, tá, mas para onde eu jogo? Eu fiz o meu primeiro avião. Ele disse, todos os lugares. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Todos os lugares. Indaial, Blumenau, Portugal, Guiné-Bissau. Vamos falando aí, gente, países. França, Espanha, Argentina, Escócia, Estados Unidos, Austrália, América do Sul. América do Sul também, não é país, mas é ali. Todos os países, sabe? São países pobres, países ricos, sabe? Países pobres, muito é fácil a gente falar em missões em países pobres, que necessitam de algo, necessitam de comida. Crianças passando fome, a gente se comove. Mas existem países ricos, onde não tem pessoas passando fome, mas tem fome física, mas tem pessoas morrendo de fome espiritual. Existem pessoas se matando, se suicidando, porque não conhecem, não conseguem saciar sua fome espiritual, e a única saída é o suicídio. Sabe, por muitas vezes, depois de um tempo eu sonhei com porque eu pedi a Deus, eu quero orar por algum país em específico, eu quero orar por algo, eu quero orar por algum país que tu coloque no meu coração, e Deus me fez sonhar com uma bandeira que era verde e vermelha. Naquele dia eu acordei, e eu fui procurar no Google, países com bandeira verde e vermelha. Ixi, gente, tem uma montoeira. E eu disse, Jesus, assim não vale, eu só vi a cor, eu quero ver. E demorou, isso não é de um dia para o outro. Mas teve um dia que Deus me mostrou uma bandeira e falou, lá existem pessoas não alcançadas.
também, assim como tem aqui, assim como existem em todos os lugares. Mas Deus me mostrou a bandeira de Portugal. Deus mostrou para mim. E desde aquele momento eu oro por Portugal de uma maneira diferente. Eu nunca olhei muito para Portugal, não. Eu olhava para a Espanha, para a França, para o Reino Unido, que eu sempre achei maravilhoso, a terra da rainha. Gente, que chique para lá, não é? Mas eu nunca dei muita bola para Portugal. Até porque, a língua é a mesma que a nossa, não tem nada a ver, né? Se for para outro país, que seja uma língua diferente, seja algo chique. Sabe? E Deus me deu em visão Portugal. E desde então eu oro por Portugal. Já mandamos ofertas para missionários que estão em Portugal. Já conhecemos pessoalmente missionários que estavam em campo em Portugal, que tiveram que retornar na pandemia, mas que agora viajaram para lá de novo. Não sei se todos conhecem, o Daniel e a Raquel, eles estiveram aqui, e o Daniel, se não me engano, foi em 2018, né? E a Raquel em 2019, quando teve o Circoton. E sabe, foi muito incrível como eu conheci eles, porque num dia, Deus me mostrou Portugal, e no outro dia, aquele missionário cabeludo e barbudo, porque quem conhece sabe que ele é, agora não está mais cabeludo, né? Mas ele era cabeludo e barbudo. Daniel, se um dia tu ouvir isso, é isso aí, né? Tu era cabeludo, barbudo, meio estranho. Aí aquele missionário, ele me adiciona no Facebook. E daí eu olhei pro Bob, eu mostrei pro Bob e disse, Bob, esse aqui é de... Eu já tinha contado pro Bob do meu sonho. Eu disse, Bob, esse aqui é missionário de Portugal. Que estranho, né? Adicionar depois de um dia que que Deus mostrou Portugal. E daí a gente conversou e tal, e conversei com o Bob. E daí a gente ia ter alguma coisa do Intensidade aqui. Daí eu falei, meu Deus, vamos chamar o Daniel para vir aqui falar no Obadias, para ficar uma semana aqui com a gente, ministrando, falando o que é estar em missão, estar em campo. E daí o pastor André olhou para mim e disse assim, tu é louca? Tu nem conhece esse homem? Aí eu disse, pastor, eu não conheço, mas Deus conhece. E eu estou sentindo paz nisso. E ele veio para cá e ministrou para nós. Eu creio que foi uma bênção. Hoje a gente acompanha, alguns aqui acompanham a trajetória deles. Cara, Deus faz as coisas de uma maneira tão incrível. Eu ainda não fui para Portugal, mas minhas orações estão indo. Meu dinheiro já foi também. Sabe, é isso que Deus quer de nós. Existem 3 formas de fazer missões: indo, orando e ofertando. Você tem feito pelo menos uma delas? Antes de querer ir, eu quero ser um missionário, eu vou. Você não sabe o que um missionário passa em campo. Você não sabe quantas vezes ele chora por saudade da família. Quantas vezes ele clama, talvez, por algo, digamos que um desejo carnal, enfim. Eu queria comer um chocolate, mas eu não posso, não tenho nenhum dinheiro para comer um chocolate, porque o dinheiro que eu tenho é para pagar o aluguel de um lugar que não é meu, que é um lugar desconhecido. Sabe? São N motivos e a gente negligencia apenas uma oração para algum lugar. Clame para Deus para colocar algum lugar específico dentro do seu coração. Clame por todas as nações, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas peça para Deus colocar um lugar específico no seu coração para que você possa orar de uma maneira diferente. Se todo mundo pedisse isso, eu tenho certeza que todos os lugares receberiam orações diariamente. E talvez o mundo estaria totalmente diferente do que está hoje. Mas nós, como cristãos, temos negligenciado quem somos, filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas não estamos fazendo o papel de filhos de Deus. Nós estamos fazendo muitas vezes papéis de covarde. Dizendo que nem eu fui aquele dia na oração para a menina lá. E dizia assim, não, que isso, vou dar um remédio para ela. Mas eu não tinha um remédio, senão eu tinha dado um remédio. E geralmente eu carregava um remedinho de dor de cabeça, porque eu não tenho muita dor de cabeça. Mas quando eu tenho, geralmente, para mim é forte. Para alguns pode ser fraca. Daí eu tomo um remedinho. Mas sabe, Deus quer algo simples de nós. Ele não pede muita coisa. Apenas seja a resposta de Deus para alguém. Seja a boca de Deus aqui na terra. Isaías 49, 1-3. Eu vou ler com vocês.
Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus, está passando tudo aqui. E o 49 pula aqui. Eu quero que você ouça como se fosse para você essa palavra agora. Ouçam, vastas ilhas, prestem atenção, povo distante. O Eterno me pôs em ação desde o dia do meu nascimento. No momento em que eu entrei no mundo, Ele me chamou. Ele me municiou com palavras penetrantes, manteve sua mão sobre mim para me proteger, fez de mim a sua flecha calibrada e me escondeu em sua aljava. Ele me disse: você é meu servo amado, Israel, por meio de quem brilharei. Sabe, não é Israel que vai brilhar, não é eu que vai brilhar, não é você que vai brilhar, mas é por meio de nós que Deus vai brilhar. Ouçam, ilhas distantes, prestem atenção, povos distantes. O Eterno, Deus me pôs em ação. Deus me pôs em ação desde o dia do meu nascimento. Desde o dia do meu nascimento eu sou resposta de alguém. Sou resposta para alguém. No momento em que eu entrei no mundo, Ele me chamou. Ele não está te chamando só agora. No momento em que você entrou nesse mundo, Ele já te chamou. Reaja. Levante-se. Faça algo. Seja a diferença. E eu quero ler uma frase com vocês. E assim, eu vou terminar. E eu quero realmente que esse seja o clamor da nossa geração. Vamos juntos clamar por uma geração diferente. Essa é a geração de João Batista. Eu só vou cortar um pouquinho. João Batista, ele clamava no deserto, anunciando a chegada do Messias. Voz do que clama em meio ao deserto. Nós temos que ser essa voz hoje. A nossa geração é a geração de João Batista. A geração que anuncia a volta do Messias. A geração que diz que Jesus vai voltar. A geração que diz: o noivo vem. Sim, ele vem. O noivo vem. Prepara-se. Prepara-se, igreja, porque o noivo vem. Essa é a geração de João Batista, que clama para que o povo se arrependa. Geração disposta a morrer por Jesus, pois na verdade já morreram há muito tempo com Ele lá na cruz. Geração que não tem a sua vida por preciosa, mas o Evangelho por precioso, que sente o luto de pessoas perdidas nesse mundo. Geração que clama contra o adultério e o divórcio, que levanta a bandeira da santidade de maneira insana e desesperada, que gasta a sua juventude levando o Evangelho a todos os povos, para ganhar os que estão perdidos em dores e lástimas interiores, no abandono dos seus sentimentos suicidas. Geração que nada tem, mas tem tudo. Essa é a minha geração, e eu clamo e profetizo que essa seja a nossa geração. Geração que clama por algo diferente. Geração que clama pela manifestação do Espírito Santo. Levante-se, igreja, é chegada a hora. O noivo vem. Para de ficar nesse mimimi. O noivo está vindo. A noiva está preparada. Nós estamos com as nossas vestes brancas, ou ela está toda manchada? Sabe, num casamento, a noiva geralmente entra linda e maravilhosa com um vestido branco brilhante. Como é que está nosso vestido? Como é que está a nossa alma, o nosso espírito diante de Deus? É tempo de nós sermos a geração que vai liberar os nossos filhos, que vai abrir mão de qualquer coisa para que Jesus seja anunciado, para que a volta dele seja anunciada, porque ele vem, isso é um fato. Não sei se hoje, não sei se amanhã. Todo mundo fala: eu quero ir para a glória, mas ninguém quer morrer. Todo mundo espera o arrebatamento, não é? Ninguém quer morrer. Dificilmente alguém vai dizer assim: eu quero morrer porque eu quero ir com Deus. Difícil.
Desconheço alguém que falou isso até o momento. Que eu quero morrer porque eu quero me encontrar com Jesus. A gente espera ansiosamente pelo arrebatamento. A gente clama. Isso tem que ser o clamor da igreja. O noivo vem. Maranata, o noivo vem. Vem, Maranata, o noivo vem. Levante agora, igreja, levante. Geise, ministra o louvor aí. O noivo vem. Se prepare, igreja, porque o noivo vem. O Bob tá com a Manu, alguém consegue... Ah, não, já tá lá. Sabe? Dança com ele agora, para de vergonha. E tomo teu lugar. Ei, tem uma expressão de adoração. Faça algo diferente, seja algo diferente. Vem dançar. Vem dançar. Dança, Jesus, conosco, nós estamos clamando. Nós queremos ansiar, Senhor, com fervor a Tua volta. Nós não queremos negligenciar o Teu Evangelho. Nós queremos nos posicionar como igreja, verdadeiramente como igreja. Não como uma igreja covarde, mas como uma igreja corajosa. Ah, Jesus, nós te convidamos para dançar, Jesus. Dança com a tua noiva. E tomo teu lugar. Dança com a tua noiva, Jesus. Vem, Jesus. Vem dançar. Vem, Jesus. Toma o teu lugar. Vem, Jesus. Vem dançar. Este é o som da tua igreja, Senhor. Jesus. Esse é o som da tua igreja, clamando. Vem, toma o teu lugar nas nossas vidas. Vem dançar, Jesus. Vem, Jesus. Vem dançar. Vem, 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 vem. Toma o teu lugar. Vem, Jesus. Seja a geração de João Batista. Anuncia a chegada do noivo. O noivo está voltando. Não seja negligente. Anuncia a chegada do seu noivo. O casamento em breve acontecerá. Isso é um fato e nós ansiamos por isso. Mas tente chamar mais pessoas para esse casamento. Não queira ir somente você. Meu amado, corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o teu. Meu amado, Vem, Jesus. vem, Jesus. A tua igreja clama pela tua presença neste lugar. Nós não queremos ser uma igreja vazia da tua presença. Nós estamos aqui clamando por ti. Vem dançar com a tua noiva.
Decida hoje ser a diferença. Aonde você está, você não precisa ir do outro lado do mundo. É onde você está, muitas vezes dentro da tua própria casa. Fale do amor de Jesus. Dentro do seu trabalho, lá na sua escola, eu não sei o lugar que você frequenta, mas fale do amor de Jesus. O mundo espiritual, ele é muito sério, ele é muito verdadeiro, e é nós quem decidimos, e assim como eu digo, é nós que apresentamos o mundo espiritual aos nossos filhos. Se nós não apresentarmos, alguém vai apresentar. Alguém vai apresentar, mas talvez não seja o mundo espiritual que você queria que fosse apresentado para os seus filhos. Cuide dessa herança tão valiosa que o Senhor colocou nas suas mãos. Filhos carnais, filhos espirituais. Cuide, mas lembre que eles não são seus, são do Senhor. Isso aí.